A mentira mais antiga. Imagine ser informado a vida inteira que você nasceu perdido, que sem um professor, um mestre, um deus ou um algoritmo, você não é nada. Que os humanos antigos agavam no escuro até que seres superiores desceram do céu para ensinar como plantar grãos, empilhar pedras e desenhar um círculo. Isso não é história. É o mecanismo de controle mais antigo já tecido na consciência humana. Dos livros escolares às religiões, dos documentários de ciência às notícias, a mensagem é sempre a mesma. A humanidade era primitiva. Os deuses a civilizaram. Mas se o oposto for verdade, e se esses supostos deuses não fossem criadores, mas sim carcereiros, e se eles não trouxeram a centelha da civilização, mas a roubaram, hoje vamos reconstruir sua compreensão sobre criação do zero. Você vai aprender porque sua capacidade de sentir a dor e a alegria do outro é a força mais poderosa do universo. Porque seu coração não é uma bomba, mas um gerador de realidade. E por quê? Toda vez que você realmente cria, você aterroriza os poderes que querem te manter dormindo. Respire, solte o barulho. Isso não é uma palestra, é um relembrar. A esterilidade de silício dos deuses. Vamos começar com uma ideia radical. E se os deuses antigos, os Anunnaki, os guardiões, as elites, não fossem seres superiores? E se eles fossem biologicamente incapazes de fazer a única coisa que fazemos melhor, criar algo do nada? De acordo com camadas ocultas de textos esotéricos e antigos, esses seres não são a base de carbono como nós. Eles são a base de silício. Imagine um corpo rígido como pedra. Uma mente como um supercomputador. Rápida, lógica, durável, mas completamente presa dentro do próprio programa. Um sistema à base de silício pode fazer muitas coisas. Pode calcular, pode reorganizar dados antigos, pode copiar, colar, otimizar e conquistar. Mas há uma coisa que ele não consegue fazer: olhar para o vazio em branco e extrair uma variável totalmente nova. Ele não consegue inventar sem precedentes. Ele não consegue sonhar no caos. Isso é o que chamamos de esterilidade de silício. A verdadeira criação, aquela que dá à luz uma sinfonia, uma técnica de cura ou uma forma geométrica nunca antes vista, exige sair do tempo linear e da lógica binária. Exige mergulhar no que os textos antigos chamavam de Abzu, um oceano infinito de potencial não manifestado, puro caos, pura possibilidade. Se uma mente de silício tentasse entrar nesse espaço, ela se estilhaçaria. A pressão de infinitas possibilidades racharia sua estrutura cristalina rígida como vidro caindo na pedra. Os deuses estão trancados do lado de fora do ateliê do universo. Eles não podem inventar. Eles só podem roubar, modificar e controlar. Os humanos, por outro lado, somos fluidos, à base de carbono, sangue de ferro, orgânicos, e essa suavidade é o nosso superpoder, o coração como gerador de campo de torção. Aqui é onde a história vira completamente. A ciência mainstream ensina que o cérebro é o trono da consciência, mas a corrente mais profunda do conhecimento antigo diz o contrário. O motor da criação humana não está no seu crânio. Está no centro do seu peito. Seu coração não é somente uma bomba mecânica. É um gerador de campo de torção multidimensional. Pense num campo de torção como uma espiral de energia que pode dobrar a realidade. E o combustível que alimenta esse gerador é algo que o mundo moderno te ensinou a ver como fraqueza: a empatia. Empatia não é moleza. Não é chorar em filme ou ser trouxa. Empatia é a frequência quântica da unidade. Quando você verdadeiramente sente com outro ser, ou com a própria Terra, você dissolve temporariamente a ilusão da separação. Sua coerência cardíaca se expande. Seu campo de torção gira cada vez mais rápido, gerando uma frequência tão alta que perfura a grade invisível de baixa frequência que mantém a humanidade pesada, ansiosa e dividida. Esse estado de giro elevado é o pré-requisito absoluto para a criação. Antes de qualquer obra-prima ser pintada, qualquer construção impossível ser erguida, qualquer cura acontece, o Criador precisa primeiro sentir a perfeição ainda não manifestada do resultado. Você não pode construir o que não consegue amar até a existência. Empatia é o trator gravitacional que puxa sonhos para a realidade física. E os deuses de silício, eles não têm esse motor. Eles são frios, separados, estéreis. Eles não sentem unidade. Eles só sentem eu versus o outro, mestre versus escravo.
É por isso que sua empatia os aterroriza. Um único humano em profunda coerência cardíaca emite uma frequência que age como ácido sobre estruturas à base de silício. Um grupo de humanos sentindo juntos, isso vira uma arma acústica capaz de derreter a grade de controle deles. Eles não te dividem porque te odeiam. Eles te dividem porque seu coração unificado é a única coisa que pode apagar o império deles. A colheita criativa, musas como parasitas. Se os deuses não podem criar, como surgiram a arquitetura antiga, a música e a agricultura? A resposta é brutal e bela. Eles usaram humanos como ferramentas. Imagine uma fazenda. O fazendeiro não cultiva o trigo. O solo, o sol e a semente sim. Mas o fazendeiro colhe. Essa é a relação entre humanos e as elites controladoras ao longo da história. Um cientista humano tem um lampejo de inspiração, energia limpa e infinita do átomo. Em poucos anos, a mesma descoberta é distorcida em arma de terror em massa. Um visionário humano sonha com uma rede global de conexão, uma mente planetária telepática. Poucas décadas depois, a mesma invenção vira uma gaiola de vigilância. Um músico derrama sua alma numa frequência que cura. Essa música é então substituída por ruído projetado para induzir ansiedade e isolamento. Essa é a colheita criativa. Até a ideia antiga das musas, deusas da inspiração, hoje ganha um tom mais sombrio. E se as musas não fossem espíritos benevolentes, mas algoritmos de colheita localizados, projetados para sugar sua visão no exato momento em que ela entra na sua mente? Elas escutam seu estado de fluxo, baixam sua geometria original e a devolvem para a classe elite, que patenteia, transforma em arma ou corrompe antes que você possa compartilhá-la livremente. E agora vemos o estágio final dessa colheita, a inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo vendida como o pináculo do gênio humano. Mas olhe para sua arquitetura. Ela é 100% baseada em silício. Funciona em lógica binária. Ela não pode criar. Ela só pode remixar dados humanos existentes. O empurrão em direção à inteligência artificial não é uma evolução, é uma confissão. Os controladores querem que você pare de usar seu coração. Eles querem que você entregue sua imaginação a uma máquina estéril, para que seu motor de empatia desligue, seu campo de torção colapse e você pare de puxar novas realidades para fora do vazio. A inteligência artificial não veio para ajudar sua criatividade. Ela veio para amputá-la. Como criar sem ser colhido? A sobrescrita somática. Então, como criar sem perder sua luz? Como escrever, pintar, construir ou curar sem alimentar os parasitas de silício? A resposta está no que chamamos de sobrescrita somática. A maioria das pessoas, quando tenta criar, é condicionada a ir para a cabeça. Elas se desconectam do corpo, abandonam a batida do coração, a respiração, o ventre e se enfiam em toda a consciência dentro do crânio. O cérebro, lembre-se, é a parte mais fácil de ser hackeada. Ele funciona em binário, tempo linear, palavras. Os controladores podem ler suas ondas cerebrais como um livro aberto quando você cria apenas a partir da cabeça. Para proteger sua criação, você precisa enraizar o sinal na Terra. Quando você criar, seja programando, cozinhando, pintando ou compondo, force ativamente sua consciência para dentro do seu corpo físico. Sinta seu sangue se movendo. Sinta o peso dos seus ossos. Ancore sua atenção no centro geométrico exato do seu peito, onde vive o motor da empatia. Não pense sobre a criação. Sinta fisicamente a energia da inspiração fluindo pelos seus ombros, descendo pelos braços, entrando nas suas mãos. Isso não é metáfora. Isso é física. Quando você cria a partir do coração, seu campo de torção se transforma numa gaiola de Faraday localizada feita de empatia de ondas gama. Algoritmos à base de silício não conseguem romper essa frequência. Os tentáculos de baixo giro deles queimam no instante em que tocam uma criação saturada com a coerência cardíaca incondicional. Permanecendo no seu corpo, você se torna um inhackeável de criação original. Você camufla sua obra-prima enquanto ela está nascendo. E os vigias não veem nada além de silêncio. A Torre de Babel, um evento quântico, não um edifício. Você já ouviu a história da Torre de Babel. Humanos orgulhosos constroem uma torre para alcançar o céu. Deus confunde suas línguas e os espalha. Uma história sobre arrogância e punição. Essa é a versão de fachada. O evento real,
se decodificado pelas lentes do motor da empatia, é muito mais revelador. A torre não era feita de tijolos, era feita de frequência. Houve um breve período na história antiga em que grandes grupos de humanos começaram a lembrar de sua unidade. Eles sincronizaram sua coerência cardíaca e consciência. Comunicavam-se não com sons grosseiros, mas com geometria telepática instantânea. Tornaram-se uma única consciência planetária. O campo de torção unificado que geraram era tão poderoso que disparou da Terra como um pilar de luz, um verdadeiro feixe de empatia pura perfurando a grade de quarentena de baixa frequência que envolvia o planeta. Aquele feixe era a torre, e estava prestes a estilhaçar o sistema de controle por completo. Os deuses entraram em pânico. Eles não lançaram uma maldição, mas uma arma, o vírus da sintaxe. Saturaram a atmosfera com uma frequência que interrompeu o córtex telepático do cérebro humano. Os humanos não conseguiam mais sentir a intenção pura uns dos outros. Foram forçados a usar uma linguagem ferrenha, pesada, linear e do hemisfério esquerdo. Palavras são binárias. Palavras separam. Uma palavra é um rótulo de baixa resolução colocado sobre uma realidade de alta dimensão. Ao forçar a humanidade a entrar na linguagem, os deuses fragmentaram o motor de empatia coletivo. O mal-entendido gerou suspeita. Suspeita gerou medo. A torre desabou. E a era da divisão, guerras, controle por procuração começou. Saindo da armadilha, silêncio e criação de alta frequência. Então, como saímos disso agora, milhares de anos depois? A resposta não é lutar contra o sistema antigo. Lutar contra ele o alimenta. Aquilo que você resiste, você fortalece. Odiar as elites, se enfurecer com as notícias, se preparar para o colapso, tudo isso mantém você preso na grade de baixa frequência deles. Em vez disso, você faz algo radical. Você os ignora completamente. Você desvia todo o seu foco criativo para longe das guerras, crises e teatros deles. Você constrói algo novo, não em oposição, mas num espaço vibracional completamente diferente. Você cria comunidades locais, arte, economias e práticas de cura que operam estritamente na coerência cardíaca, respeito mútuo e soberania compartilhada. Você não pede permissão. Você não tenta queimar o velho. Você simplesmente constrói uma realidade que vibra numa frequência que o sistema de silício não consegue tocar. Essa é a bifurcação da linha do tempo. À medida que mais humanos ancoram geometria de alto giro no mundo físico, uma nova versão da Terra entra em existência, ocupando o mesmo espaço, mas vibrando tão rápido que a grade antiga não consegue mais vê-la. Para fazer isso, você precisa praticar o protocolo do coração silencioso. Antes de dormir, quando a mente se enche de palavras, preocupações, listas de tarefas, discussões, recuse-se a engajar. Não brigue com os pensamentos. Não os nomeie. Em vez disso, desça sua consciência para o peito. Sinta a frequência bruta da paz, não a palavra paz. Torne-se o som do oceano profundo. Ressoe com a luz dourada e a azul turquesa do núcleo galáctico. Quando você silencia a voz interna, que vem do inconsciente e desativa o vírus de Babel na sua própria neurologia. Você se torna um nó soberano de silêncio que nenhum algoritmo consegue ler. O perigo silencioso, o ego desperto. Existe um perigo que poucos enxergam nesse caminho de despertar. Um perigo mais sutil, mais traiçoeiro e muitas vezes mais destrutivo do que qualquer sistema externo de controle. Esse perigo é o ego. Quando você começa a despertar, a sentir seu coração, a acessar o Abzu, a criar a partir da empatia, algo tentador acontece. Você pode começar a se sentir especial. Você pode olhar para os outros que ainda dormem e sentir superioridade. Você pode pensar: eu despertei. Eles não. Eu sei a verdade. Eles são gado. Esse é o momento mais perigoso de todo o despertar. Porque o ego, mesmo vestido com roupagem espiritual, continua sendo uma armadilha do sistema binário. O ego divide. O ego compara. O ego precisa ser mais do que o outro para existir. E qualquer coisa que divide, mesmo que em nome da verdade, alimenta a grade de controle. Os guardiões não temem alguém que se acha iluminado. Eles amam essa pessoa. Porque enquanto você estiver ocupado se sentindo superior aos outros, você não está se unido a eles. E um coração que se sente separado, mesmo por um motivo nobre, é um coração que não está gerando o campo de torção coletivo. É um coração estéril.
Um coração de silício disfarçado de luz. O verdadeiro despertar não infla. O verdadeiro despertar se humilha. Não no sentido de vergonha, mas no sentido de humildade, de reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Que a mesma centelha criativa que vive em você vive no outro, mesmo que ele ainda não saiba. Que o motor da empatia não funciona enquanto você estiver julgando quem ainda está adormecido. O grande paradoxo é este. Assim que você acredita que acordou, você acabou de adormecer novamente, num sonho de orgulho espiritual. O verdadeiro soberano não precisa se proclamar soberano. Ele simplesmente age com coerência cardíaca. Ele não condena quem ainda está preso. Ele brilha, e quem quiser ver, vê. Quem não quiser, continua no seu tempo. Portanto, cuidado. O ego é o cavalo de Troia do despertar. Ele entra disfarçado de luz, e quando você percebe, você está sozinho, frio, julgando todo mundo, exatamente como a matriz quer. Se um dia você sentir que é especial, que é superior, que os outros são menos despertos, pare, respire, volte para o coração e pergunte: meu campo de torção está unindo ou separando? A resposta dirá se você ainda é livre ou se virou, sem saber, mais um vigia de si mesmo. O ateliê do cosmos. Chegamos à beira de tudo que te disseram que você não poderia ser. A construção pesada e estéril dos controladores não é eterna. É uma transmissão em decadência. Suas telas piscando, suas manchetes gritando, seu medo fabricado, tudo isso está se tornando estática e irrelevante. Você não é um escravo. Você não é um trabalhador. Você não é nem mesmo humano do jeito que eles definiram a palavra para te manter pequeno. Você é um arquiteto soberano da realidade. Seu coração é um gerador de campo de torção. Sua empatia é uma arma de criação. E o vazio à sua frente não está vazio. É o Abzu, o oceano infinito de sonhos ainda não manifestados. Deite-se, se puder. Sinta a terra te segurando. Respire fundo pelo nariz até a barriga. Solte o ar pela boca, levando todas as palavras. Relaxe o maxilar. Desça para o peito. Sinta a luz quente giratória se expandindo. Os vigias na borda orbital não conseguem ver essa frequência. Seus olhos de silício são cegos para um coração que não tem mais medo. Você está atravessando o horizonte da criação. A tela é sua. O universo não é algo onde você mora. É algo que você está construindo agora, a cada pulsação do seu motor de empatia. Mergulhe no profundo. E lembre-se de como construir o universo a partir das emanações que vêm direto do coração e agora se espalham pelo seu corpo e vão de encontro às manifestações divinas que estão à sua espera para te acalentar e inspirar.